Olá, gente. Então vamos dar continuidade à nossa caminhada pelo Beco do Quilombo, em Itajaí, na década de 30. Antes de prosseguirmos, eu quero apenas retificar uma informação da postagem anterior. Eu falei que o dono do jornal, o proprietário do jornal que nós utilizamos para conhecer também o Beco do Quilombo, eu havia dito Francisco Rangel. Na verdade, ele não era, o nome dele era Pedro Rangel, né? Bacharel em Direito. Inclusive no bairro São João, uma das ruas centrais do bairro São João chama Pedro Rangel, onde está localizado inclusive o colégio Henrique da Silva Fontes, o primeiro colégio em que eu trabalhei quando cheguei em Itajaí, nos idos anos 80, mais exatamente no ano de 1982. Pois bem, então o jornal do Pedro Rangel, no dia 26 de agosto de 1931, que era uma quarta-feira, trouxe a seguinte notícia. O título da notícia: uma visita interessante ao Quilombo. E diz a nota: há dias, nosso esforçado vigário, padre José Lopes, esteve em visita à sede onde se reúne os adeptos da religião dos Pentecostar. Está escrito assim: a Rua Blumenau, no quarteirão denominado Quilombo, entendendo-se com o respectivo ministro, e ficou assentado que amanhã, às 19 horas, o mesmo vigário ali voltará para ver o culto que ali é feito e ouvir as prédicas do referido ministro. Depois, o senhor vigário rezará terço numa casa contígua que lhe foi oferecida e fará, por último, sua prática, que não será, por fito, hostilizar os da religião pentecostal, e sim a prédica da verdade contida na Sagrada Escritura. Desse modo, religiosos e protestantes terão uma boa oportunidade para fazer um paralelo entre as duas religiões, seguindo aquela que melhor lhe falar a sua consciência. Estamos informados que diversas linguistas acompanharão o senhor vigário nesta visita, que pela sua originalidade há de se despertar grande interesse a muita gente que afluirá amanhã ao Quilombo. Ponto. Então veja que o vigário foi lá, estaria indo, né, ao Quilombo para tirar satisfação com um pastor que ali estava instalando a primeira igreja protestante evangélica, pejorativamente chamada pelo jornal de Pentecostar. E veja que a notícia diz que ele não ia lá tirar satisfação, ele ia apenas fazer uma visita, mas que ia rezar um terço na casa ao lado e ao mesmo tempo ia fazer uma prédica, um sermão, que segundo o jornal seria melhor do que a prédica do pastor. Mas na edição seguinte, do dia 1º de setembro do mesmo ano, uma terça-feira, o jornal voltou a mencionar o acontecido no Beco do Quilombo, agora com o título O Quilombo em Foco. E a notícia diz o seguinte:
Conforme havíamos anunciado no número anterior, realizou-se quarta-feira, no quarteirão da Boa Vista, mais conhecido por Quilombo, o terço que moradores católicos solicitaram fosse realizado pelo senhor vigário da paróquia. Na casa onde se efetuaram as rezas, improvisaram uma capela que foi ornamentada com muito capricho por um grupo de senhorinhas, e a rua que conduz àquela casa foi fartamente iluminada, apresentando o Quilombo à noite um espetáculo bem atraente. De modo que, naquele dia, cerca de 1.000 pessoas para ali se dirigiram, apesar da chuva impertinente que caía. Terminado o terço, em cujos cantos se fizeram ouvir membros da Liga Católica, o senhor vigário fez uma bela prática que causou boa impressão. De regresso, passaram curiosos pelo prédio onde, sobre a capa da religião, que denomina pentecostal, há meses vem se realizando certos cultos que em nada têm agradado aos moradores do Quilombo, e se resolveram apreciar o que de original ali se passava. O pseudo-pastor André, em meio das rezas, dispôs a falar sobre o batismo, mas de modo tal que desagradou ao povo, pelas suas considerações desairosas que emitiu em relação ao batismo católico, do que resultou um pequeno sarrilho que não teve menores consequências, mas não passou de susto, grito de mulheres e confusão. O senhor delegado de polícia compareceu logo ao local, tomando as providências que o caso exigia. Então veja que houve sim provocação, e pelo que denota a notícia, a provocação teria vindo do lado dos católicos, que após a reza do terço, passaram perto da igreja pentecostal e teriam provocado, não é? A confusão. Ainda que o jornal fala que foi coisa pouca, não foi coisa tão pouca assim. Tanto é que foi necessário a chegada da polícia. Então a coisa não foi tão tranquila como quer aparentar a notícia do jornal. E, além disso, houve uma aglomeração de pessoas. Na nossa opinião, é exagero falar em 1.000 pessoas, como disse o jornal. Mas afluiu à localidade o número significativo de pessoas. Até porque o jornal já havia anunciado anteriormente o que aconteceria. É verdade que era uma época que eram poucos os leitores, né, dos jornais, mas a gente sabe que um lê, comenta com o outro, e foram comentando. Ainda que não chegasse a 1.000 pessoas, foi um número considerável de pessoas que afluíram ao local. E mais do que isso, não só foi o vigário, como foi também, como disse o jornal, a Liga Católica. Então o vigário foi acompanhado de pessoas ligadas à Igreja Católica, numa espécie, na minha opinião, uma espécie de cruzada para afugentar os evangélicos que, segundo o depoimento, estavam se estabelecendo em Itajaí pela primeira vez. Nós teremos a oportunidade de ouvir uma pessoa
que estava presente e foi testemunha ocular do acontecido, o senhor Ezequias Travasso, que nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, e ele vai dar a sua versão sobre o que aconteceu, inclusive discordando das páginas do jornal do Pedro Rangel. Já disse anteriormente, quero reforçar, que esse foi um artigo que nós escrevemos e foi publicado na revista acadêmica da Universidade do Vale do Itajaí, em 1996, com o título Memória de um Quilombo Urbano. Posteriormente, juntamente com o professor Moacir, nós publicamos uma coletânea de artigos denominados Negros em Itajaí, mais de 150 anos de história. E nessa coletânea, nós publicamos também esse artigo, o mesmo artigo. E essa obra foi escrita, publicada em 2010, porque algumas obras que falavam das famílias de Itajaí, que foram publicadas por outros pesquisadores, pesquisadoras, omitiram a presença negra na cidade de Itajaí. Então, o professor Moacir, que também é pesquisador e professor negro, nós publicamos essa obra que gostaríamos que fosse trabalhado nas escolas da cidade. Mas o secretário de Educação, na época, não entendeu assim, por razões que nós desconhecemos. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais os conhecimentos acerca da presença negra e dos territórios negros